No vídeo de hoje eu vou ter que me controlar para contar essa história porque envolve um dos meus maiores medos, que quem já acompanha a gente aqui já sabe, que é crocodilo gigante. Essa é a trágica história de um jovem viciado em adrenalina que encontra seu destino enquanto fazia uma expedição pela África. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de uma história de 3 amigos australianos que tiveram um final bem trágico também com um crocodilo gigante na Austrália, e foi um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, então vou deixar aqui no link ou aqui em cima, não sei, para quem quiser ver também. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês gostam de crimes reais, histórias bizarras, teoria da conspiração, essas coisas bem malucas assim, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Hendrik Coetzee nasceu na África do Sul em 1975. Ele era a definição de alguém viciado em adrenalina e aventura. Ele vivia um estilo de vida extremamente perigoso e parece que ele sabia que um dia ou outro esse estilo de vida ia acabar matando ele. Ele inclusive falava para amigos e pessoas mais próximas dele que essa busca incessante por adrenalina, aventura, ia acabar matando ele um dia. Mas não tinha jeito, ele estava sempre lá procurando a próxima expedição, a próxima aventura. O Hendrik sempre mantinha diários e manuscritos, das suas expedições, e constantemente ele escrevia sobre a profunda depressão que ele sentia quando uma expedição acabava. Ele parecia que ficava sem chão, ele não sabia o que fazer com a vida dele. Parecia que a adrenalina e essa sensação de perigo o tempo todo era o combustível para a vida dele. Ele só se sentia feliz quando ele estava explorando seus limites na natureza e vivendo perigosamente. Quando Hendrik era criança, ele achava a escola extremamente entediante e não entendia muito bem o sentido daquilo tudo ali. Ele só se dava bem mesmo nas matérias de artes e matérias sociais. Quando ele se formou na escola, ele não seguiu a tradição da maioria das pessoas, que é se formar do colégio e ir direto para a faculdade. Ele quis mesmo aí viajar e explorar o mundo. Ele realmente viajou ali um pouco e tal, e logo em seguida ele se alistou no exército, mas aos 21 anos ele estava de volta à casa dele, em busca de aventuras. Em 1997, o gigante rio Zambezi, que fica na fronteira da Zâmbia e do Zimbábue, estava ficando super famoso por ser um lugar ali de adrenalina, e as pessoas que curtem esse tipo de coisa, expedição, adrenalina, estavam indo muito para esse rio. Várias empresas, inclusive de esportes radicais, de coisas radicais, estavam se instalando ali nas cataratas de Victoria, como por exemplo empresas de salto de paraquedas, bungee jump, essas coisas assim bem radical. Mas o que mais fazia sucesso mesmo eram as empresas de rafting, que desciam pelo rio. Foi justamente aí que o jovem Hendrik conseguiu um emprego numa dessas empresas, e ele meio metido assim, sabidão, não sei o que, gostava de essas coisas todas de adrenalina, logo se deu bem de cara, Ele foi contratado por uma dessas empresas de rafting sem nem mesmo ter feito rafting na vida. Pensa, quando ele conseguiu esse emprego, ele começou a aprender sobre remar, como fazer, descobrindo as técnicas de como, assim, desvirar o bote, tudo isso, mas tudo assim, na piscina da casa de um amigo. Ele começou a aprender assim. E como um bom viciado em adrenalina, ele logo se deu bem e se tornou um dos guias mais experientes ali. Ele que era o que sempre descia os rios mais perigosos, e com um jeito meio extrovertido, bem malucão assim, todo mundo gostava dele e ele se tornou super popular ali na região. O seu patrão, que acabou se tornando um grande amigo do Hendrik, chamava Peter Meredith, descreveu o Hendrik como um maluco que tinha mais culhões do que cérebro. Uma vez, inclusive, uma das equipes que estava descendo o rio ali saiu da água para conseguir carregar os botes, para uma área mais calma, porque logo na frente deles tinha uma corredeira ali de classe 6, que é a classe mais perigosa. Segundo os sites de esportes radicais, uma corredeira de classe 6 requer uma habilidade extraordinária para conseguir descer. O atleta fica em risco de morte o tempo todo devido ao perigo constante que é. Isso aí eu vi no Google. Mas voltando ao assunto, enquanto todo mundo saiu ali dessa parte para passar por fora, da água, o Hendrik maluco foi e se jogou na corredeira classe 6, nem aí
pra hora do Brasil. Ele quase não conseguiu sair de lá vivo. E aí quando ele saiu da corredeira, saiu lá comemorando e tal, e o patrão dele ficou puto. E ameaçou, inclusive, demitir o Hendrik se ele fizesse isso de novo, porque, vamos combinar, né? É muita loucura. Como eu disse antes, o Peter e o Hendrik acabaram se tornando grandes amigos e, inclusive, fizeram várias expedições juntos. Em 2004, eles fizeram uma expedição pelo Rio Nilo. Eles iam percorrer ali toda a extensão do Rio Nilo até chegar no mar. Para isso, eles remaram mais de 6.600 quilômetros. Remaram. Que ligam o Lago Victoria até o Mar Mediterrâneo. Alguns anos depois, o Hendrik fez ali uma travessia no Congo, mas dessa vez só ele, sozinho. Ele e o caiaque. Ele conta nos seus diários que ele passou por várias situações bem difíceis, bem complicadas, inclusive sendo caçado por uma tribo de canibais. Viu hipopótamos super perigosos, porque a gente acha que hipopótamo é bonitinho, fofinho, não é nada disso, tá? Eles são super agressivos e geralmente os ataques de hipopótamo, são fatais, morre mesmo. Ele disse também que encontrou diversos crocodilos. Só de falar crocodilo eu já fico desesperada. E toda essa viagem dele durou em torno de 5 meses, essa travessia. Quando ele completou essa aventura dele, depois de tantos, assim, quase morreu, quase foi atacado, quase canibal, tudo isso, ele resolveu se aquietar e falou, cara, eu preciso parar com essa vida. Isso aí não dá mais. Ele percebeu que esse estilo de vida aí não ia levar ele para lugar nenhum, só para a morte mesmo. Então ele resolve repensar esse estilo de vida dele. Ele conheceu uma menina legal, ele tava namorando, e ele falou, cara, quer saber, eu tenho que parar com isso, eu tenho que arranjar um outro rumo pra minha vida, e tava nessa linha de pensamento, né? Até que, em 2010, ele recebeu um e-mail de 2 aventureiros americanos, um deles era o Chris Corbulic, e o outro era o Ben Stooksbury. Eles estavam planejando ali remar no Rio Congo, e queriam dicas, informações, porque eles sabiam que o Hendrik era a pessoa perfeita para tentar fazer um planejamento ali para eles dessa aventura. Hendrik então responde a eles falando que ele já estava aposentado de aventura, expedição, tudo isso aí, mas ele com certeza ajudaria eles como guia, né, planejando, mostrando onde eles tinham que ir, parar, mas que ele estava fora dessa ideia. Hendrik criou um itinerário super detalhado, até contando as próprias experiências dele, de onde ele foi, né, porque ele desceu o Rio Congo ali. Inclusive botou assim pontos de perigo, aonde eles iam parar. O cara sabe mesmo o que tá fazendo. Mas enquanto ele tava ali mapeando a expedição, tudo, explicando pros americanos, ele começou a sentir aquela coceirinha assim atrás do ouvido. Ai, putz, não sei, começou a sentir aquela vontade de fazer mais uma expedição, né? Parecia que o rio tava chamando ele para ir junto na expedição. E depois de meses ali, planejando tudo isso para os americanos, o Hendrik não resistiu e resolveu se juntar a eles. O trio então partiu para a região da África e toda essa expedição estava prevista para durar cerca de 2 meses e eles iam cortar ali todo o território do Congo. Eles começaram a jornada ali no rio Ruzizi em outubro de 2010 e o plano era estar de volta até o Natal. A namorada do Hendrik não gostou muito dessa ideia aí não, mas ela viu como ele estava empolgado para tudo isso, para a expedição, e ela falou, tá bom, então vai, faz. Ele prometeu para ela que era a última expedição da vida dele, e de alguma maneira ele estava certo mesmo. Durante o caminho, rio abaixo, eles planejaram várias paradas ali para descansar e dormir. Eles tinham acertado ali um apoio do Comitê Internacional de Resgate, e também tinham acertado ali com povos locais ali que moravam em vilarejos próximos do rio, para ajudarem com logística ali aonde eles podiam dormir, onde eles podiam descansar. Tudo em troca do apoio do comitê para conseguir ajudas em suprimentos para os vilarejos, né? Como água filtrada, remédios e essas coisas. Nessas paradas deles ali pelos vilarejos, né? Ao longo do rio, eles encontravam com as comunidades, contavam histórias, né? Era bem legal aquela troca entre eles. Em uma das comunidades, um dos líderes ali foi conversar com os 3 aventureiros e falou que além desses suprimentos básicos, como remédio, água filtrada e tudo isso, eles precisavam de ajuda do comitê com um outro problema que eles tinham, que eram os crocodilos da região. Eu vou até tomar vinho, porque olha...
Aliás, eu tô tomando vinho hoje porque quem é mãe sabe, às vezes a gente precisa de um dia que precisa tomar vinho e não chá. Acontece que nos últimos 20 anos, 125 pessoas foram mortas por crocodilos ali na região. Você imagina. Os 3 aventureiros, sabendo disso, falaram, pode deixar, a gente vai conversar com o comitê assim que a gente acabar a aventura pra ver o que eles podem fazer por vocês. Um detalhe que pode ter aumentado muito ali o apetite desses predadores por carne humana é o fato que aquela região ali tem muita instabilidade política e as comunidades vizinhas sempre viveram em muito conflito. E esse conflito todo armado chegou a gerar cerca de 5 milhões de mortes. E aí você pensa, qual que era o jeito mais fácil de descartar esses corpos? Era jogar no rio e deixar os crocodilos comerem. Quase todos esses 5 milhões de pessoas aí foram descartados no rio e viraram comida pro crocodilo. Como resultado disso tudo, esses crocodilos que tinham ali, um banquete de carne humana, se tornaram extremamente grandes e com um apetite incrível para carne humana. Eles queriam era ali os humanos. No dia 7 de dezembro de 2010, os 3 aventureiros chegam ali numa parte do rio que tinha uma corredeira ali bem perigosa. Mesmo os americanos sendo profissionais ali no caiaque, quem teve que mostrar o caminho das Índias foi o Hendrik. Ele também ensinou os americanos a sempre bater o remo na água ou no caiaque para fazer barulho e espantar predadores. Hendrik também ensinou aos americanos aonde ficavam as áreas que geralmente tinham hipopótamos e sempre evitar as margens do rio, porque era ali que os crocodilos ficavam, geralmente. No dia do ataque, os 3 tinham visto ali, acho que uns 3 crocodilos, mas tudo pequeno, assim, cerca de 1 metro. Pequeno, Deus que me livre. Qualquer um tá ruim pra mim. Esses 3 crocodilos ali que eles viram pareciam ser inofensivos e eles passaram sem problema nenhum deles se mexeu, ficou tudo de boa. Caso eles vissem algum dos crocodilos gigantes, o protocolo era, eles tinham que ficar, um atrás do outro, remando juntos para parecer assim, uma coisa bem grande, como se fosse um predador maior ainda que o crocodilo, para tentar assustar o crocodilo. E nessa eles tinham que remar mais rápido possível. A expedição foi bem dividida ali em momentos de assim arrepiar os cabelos, de pânico total, mas também momentos de calmaria, observando ali a selva africana, Em um certo momento ali da expedição, eles estavam numa parte do rio que era uma água bem calma, assim, e bem larga, cerca de 30 metros, assim, de largura. Os 3 estavam remando ali, em filinha indiana, um atrás do outro, e bem coladinhos, um atrás do outro. Águas calmas geralmente indicam perigo em rios assim. O Ben estava na frente, o Hendrik no meio e o Chris logo atrás. O Ben, que estava na frente e abrindo caminho ali, foi observando e viu que a água estava bem tranquila, não tinha nada. A única ondulação que tinha era ali dos caiaques deles mesmo, sem nenhum sinal de crocodilo gigante ou hipopótamo. Esses predadores, inclusive, são às vezes bem fáceis assim, de identificar, porque os hipopótamos, além de ser enormes, você consegue ver, e os crocodilos geralmente ficam com a cabeça fora d'água, então você consegue ver os olhos e a cabeça do crocodilo. Mas nesse dia não foi bem assim. O que eles não sabiam é que na verdade tinha um enorme crocodilo seguindo eles, mas por debaixo d'água, sem dar a menor chance deles suspeitarem de qualquer coisa. Gente, mas eu não vou num negócio desse nem que me pague. O crocodilo não fez nenhuma ondinha, não soltou nenhuma bolinha de ar, nada. Ele não fez nada, ele ficou lá na espreita, só esperando o momento certo para atacar. O Ben, que estava na frente, depois deu uma entrevista falando que em um determinado momento deu uma olhada para trás para ver se estava todo mundo ali, seguindo. E nessa olhada para trás que ele deu, ele só conseguiu ver emergir assim, bem do lado do Hendrik, um crocodilo enorme. Ele disse, inclusive, que conseguiu escutar o Hendrik olhando e falando, meu Deus! Só que aí já era tarde demais. Em questão menos de 1 segundo, o Ben disse que conseguiu ver o crocodilo abrindo a boca e pegando o Hendrik pelo ombro esquerdo e a boca dele inteira pegando o tronco dele. E nisso virou o caiaque e ficou mexendo e logo parou. Os 2 americanos ficaram em estado de choque e só conseguiram ver aquela cena toda. Eles não sabiam o que fazer. Gente, imagina, o que você faz numa situação dessa? Depois de alguns segundos, o caiaque para de mexer e começa a descer rio abaixo, sem nenhum sinal do Hendrik.
Ele provavelmente foi levado para o fundo do rio, onde o crocodilo terminou o serviço. Ben disse na entrevista depois que o crocodilo tinha cerca de 4 metros e com certeza pesava em torno de 900 quilos. Aff, que morte horrorosa. Ben e Chris começaram a remar ali igual uns loucos, desesperados, até que eles chegaram no vilarejo ali dos Kabayamaji, que fica nas margens ali do rio, alguns quilômetros para baixo. Os dois saíram desesperados ali do caiaque, gritando em direção ao vilarejo. Agora você imagina pro pessoal do vilarejo vendo aquela cena, ficou todo mundo desesperado também, né? Eles contam, inclusive, que quando eles chegaram no vilarejo gritando, 2 pessoas que viram eles primeiro viraram e saíram correndo junto, porque você imagina pra eles, 2 caras americanos vindo em direção a eles com roupa de borracha e falar, gente, isso aqui é loucura, não vou ajudar não, né? Mas depois que todo mundo conseguiu se acalmar, eles conseguiram meio que explicar o que estava acontecendo e falaram, a gente precisa de ajuda. Só que nessa que eles explicaram o que estava acontecendo, as pessoas falaram, não, a gente não chega perto do rio. Todo mundo negou ajuda, porque eles falaram que nos últimos 5 anos, 7 moradores do vilarejo foram mortos por crocodilos. Então eles falaram, cara, não tem como ajudar. Nisso, o Ben e o Chris voltam desesperados ali para a margem do rio, mas enquanto eles estão ali na beira do rio, eles conseguem ver meio que no longe, assim, o caiaque e o remo do Hendrik, flutuando assim, sozinho, sabe? Aí eles conseguem puxar o caiaque e o remo, e assim que eles viram o caiaque, não tinha nenhum sinal de sangue, o caiaque estava intacto, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada. E o Hendrik nunca mais foi visto. Mais tarde, naquele dia, a namorada do Hendrik entrou no Facebook e viu que começou a receber um monte de mensagem de meus sentimentos, né? Putz, não acredito que isso aconteceu com o Hendrik. Agora você imagina, foi assim que ela ficou sabendo que o namorado tinha sido morto. Mas ela entrou num estado de choque tão grande que ela ficou em completa negação, ela não conseguia acreditar. Ela falou, não, gente, não é verdade isso é mentira. Faltava tão pouco tempo para eles estarem juntos ali que ela se negou a aceitar. Ela, inclusive, viajou até Uganda, que ia ser o lugar que eles iam se encontrar. Ela foi até o balada ali, que eles tinham marcado de se encontrar, na esperança que o Hendrik ia aparecer lá e falar, gente, isso aí é uma loucura, não foi nada disso. Só que ela ficou lá esperando e, infelizmente, o Hendrik não apareceu. Ela só queria que ele aparecesse ali com seu sorriso contagiante, falando que isso tudo era um pesadelo, mas, infelizmente, era tudo verdade. Então é isso, pessoal, essa foi a história de hoje. Só de pensar em crocodilo gigante eu já fico desesperada aqui. Mas se você gostou e você gosta desse tipo de coisa bem bizarra assim, ó, já se inscreveu? Vou pedir mesmo, eu peço. Se inscreveu, compartilha, curte, comenta, manda pra todo mundo aí que gosta dessas coisas esquisitas, pode mandar, tá? E eu te espero no próximo vídeo. Falou!